fornecido com sonda multiparamétrica e sensores para medição de pH, ORP, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e temperatura. Acessórios para conexão com o computador. Kit de manutenção da sonda multiparamétrica. Uma garrafa de solução de calibração rápida de 500 ml. Manual de instruções. Maleta para transporte. Para o correto funcionamento do equipamento, são necessárias as seguintes soluções: solução de calibração rápida, solução padrão de calibração de pH e ORP, solução padrão de calibração de condutividade elétrica, solução de limpeza de eletrodos de pH e ORP, solução de armazenamento de eletrodos de pH e ORP, solução eletrolítica para membranas de oxigênio dissolvido, água destilada. Modo de calibração. O equipamento conta com 2 modos de calibração, calibração rápida e calibração normal por parâmetro. Calibração rápida. Adicione ao copo de calibração do equipamento uma quantidade suficiente de solução de calibração rápida HANA para cobrir os sensores de medição. Conecte a sonda multiparamétrica ao instrumento e mantenha ao ar. Ligue o instrumento. Escolha a opção Menu. Escolha a opção Calibração e pressione OK. Escolha Calibração Rápida e pressione OK. Aparecerão na tela 3 itens: pH, condutividade e oxigênio dissolvido. A palavra pH começa a piscar e aparecerá a mensagem Calibrando. Enxague a ponta dos sensores com água destilada. Agite para eliminar o excesso de água e mergulhe a sonda no copo de calibração com a solução única. Quando a leitura de pH se estabilizar, aparecerá a mensagem Pronto. Pressione Confirmar para aceitar o valor. Aparecerão as mensagens armazenando informações na sonda. Espere e atualizando dados, GLP. Espere, por favor. Se não é necessário calibrar o pH, você poderá omiti-lo e continuar com a calibração rápida de condutividade elétrica, pressionando a tecla de função Saltar. Depois de confirmar a calibração de pH, a palavra condutividade piscará. Quando a leitura se estabilizar, aparecerá a mensagem Pronto. Pressione Confirmar para aceitar o valor. Aparecerão as mensagens armazenando informações na sonda. Espere, por favor, e atualizando dados, GLP. Espere, por favor. Se não é necessário calibrar condutividade elétrica, você poderá omiti-la e continuar com a calibração rápida de oxigênio dissolvido, pressionando a tecla de função Saltar. Depois de confirmar a calibração de condutividade elétrica, o medidor se dirige à calibração do oxigênio dissolvido e aparecerá a mensagem Esvazie o becker. Agite a sonda e coloque-a no becker novamente. Desrosqueie o copo de calibração e retire a solução de calibração. Agite a sonda para eliminar o excesso de solução dos sensores, procurando não deixar cair as gotas no sensor de oxigênio dissolvido. Não utilize nenhum tipo de papel para secar a sonda, para evitar que o sensor se estrague. Rosqueie novamente o copo no corpo da sonda. Quando a leitura se estabilizar, aparecerá a mensagem Pronto. Pressione Confirmar para aceitar o valor. Aparecerão as mensagens armazenando informações na sonda. Espere, por favor, e atualizando dados GLP. Espere, por favor. Finalizada a calibração rápida, aparecerá novamente na tela de calibração de 3 itens e a caixa de seleção de verificação estará cheia ou vazia de acordo com os parâmetros calibrados. Pressione OK para voltar ao menu de calibração. Calibração por parâmetro. A calibração por parâmetro permitirá realizar a calibração de 3 pontos. Prepare beckers individuais com as seguintes soluções: solução padrão 7,01,
Solução padrão 4,01. Solução padrão 10,01. Solução de condutividade 1413 microsiemens. Solução de ORP 470 milivolts. Calibração de pH. Liga o equipamento. Escolha a opção Menu. Escolha a opção Calibração e pressione OK. Escolha a opção pH e pressione OK. Aparecerá uma tela com dois itens: calibrar pH e apagar calibração antiga. Recomendamos apagar a calibração antiga cada vez que realizar uma nova calibração. Escolha a opção calibrar pH. O equipamento mostrará na tela principal o valor medido pela sonda e na parte inferior da tela o valor do primeiro ponto de calibração, padrão pH 7,01 e a mensagem calibrando. Enxague a ponta do sensor de pH com água destilada. Agite para eliminar o excesso de água e mergulhe a sonda no becker de calibração com a solução padrão 7,01. Quando a leitura de pH se estabilizar, aparecerá a mensagem Pronto. Pressione Confirmar para aceitar o valor. Retire a sonda do becker com o primeiro padrão de calibração. Enxague a ponta do sensor de pH com água destilada. Agite para eliminar o excesso de água e mergulhe a sonda no becker de calibração com a solução padrão 4,01. O equipamento mostrará na tela principal o valor medido pela sonda e na parte inferior da tela o valor do segundo ponto de calibração, padrão pH 4,01 e a mensagem calibrando. Quando a leitura de pH se estabilizar, aparecerá a mensagem Pronto. Pressione Confirmar para aceitar o valor. Retire a sonda do becker com o primeiro padrão de calibração. Enxague a ponta do sensor de pH com água destilada. Agite para eliminar o excesso de água e mergulhe a sonda no becker de calibração com a solução padrão pH 10. O equipamento mostrará na tela principal o valor medido pela sonda e na parte inferior da tela o valor do terceiro ponto de calibração, padrão pH 10,01 e a mensagem calibrando. Quando a leitura de pH se estabilizar, aparecerá a mensagem Pronto. Pressione Confirmar para aceitar o valor. Retire a sonda do becker com o terceiro ponto de calibração. Aparecerá a mensagem Armazenando informações na sonda. Espere, por favor. Atualizando dados de ALP, por favor, espere. Logo em seguida, calibração completa. Calibração de condutividade elétrica. No menu de calibração, escolha a opção Condutividade e pressione OK. Aparecerá uma tela com três itens: condutividade, condutividade atual e salinidade. Selecione a opção Condutividade. Encha um becker com solução padrão de condutividade suficiente para cobrir o sensor. Enxague o sensor de condutividade com água destilada e agite para eliminar o excesso de água. Mergulhe o sensor no becker com a solução padrão de condutividade. O equipamento mostrará na tela principal o valor medido pela sonda e na parte inferior da tela o valor do ponto de calibração, ponto 1413 microsiemens e a mensagem calibrando. Assegure-se que o valor do padrão na tela secundária coincida com o valor da solução de calibração utilizada. Para trocar o valor do padrão, pressione Call Point. Na tela aparecerão os possíveis valores das soluções padrão. Os valores disponíveis são 84 microsiemens por centímetro, 1413 microsiemens, 5,0 milisiemens, 12,88 milisiemens, 80 milisiemens, 111,8 milisiemens. Quando a leitura se estabilizar, aparecerá a mensagem Pronto. Pressione Confirmar para aceitar o valor. Aparecerão as mensagens Armazenando informações na sonda, espere por favor. Atualizando dados de ALP, espere por favor. E calibração completa. Pressione OK para fechar a última mensagem e retornar ao menu de calibração.
Calibração de potencial de oxito-redução. No menu de calibração, escolha a opção ORP e pressione OK. Aparecerá uma tela com dois itens, ORP, personalizado e restaurar a calibração de fábrica. Selecione a opção de ORP, personalizado e pressione OK. Coloque o valor da solução com o teclado e pressione OK. Encha um becker com solução padrão de ORP, suficiente para cobrir o sensor. Enxague o sensor de ORP com água destilada e agite para eliminar o excesso de água. Mergulhe o sensor no becker com a solução padrão de ORP. O equipamento mostrará na tela principal o valor medido pela sonda. E na parte inferior da tela, o valor do ponto de calibração e a mensagem calibrando. Quando a leitura se estabilizar, aparecerá a mensagem pronto. Pressione confirmar para aceitar o valor. Aparecerão as mensagens armazenando informações na sonda. Espere por favor e atualizando dados de LP. Espere por favor e calibração completa. Pressione OK para fechar a última mensagem e retornar ao menu de calibração. Para voltar do menu de calibração ao menu principal, pressione ESC repetidamente. Calibração de oxigênio dissolvido. No menu de calibração, escolha a opção Oxigênio dissolvido e pressione OK. Aparecerá uma tela com dois itens, porcentagem de saturação do oxigênio dissolvido e concentração de oxigênio dissolvido. Selecione a opção de porcentagem de saturação de oxigênio dissolvido e pressione OK. O equipamento mostrará na tela principal o valor medido pela sonda e na parte inferior da tela o valor do ponto de calibração, ponto 100% e a mensagem calibrando. Para mudar o valor padrão, pressione Call Point. Encha o becker de calibração da sonda com aproximadamente 4 ml de água destilada e rosqueie a sonda no becker. Quando a leitura de oxigênio dissolvido se estabilizar, aparecerá a mensagem Pronto. Pressione Confirmar para aceitar o valor. Após a confirmação do primeiro ponto de calibração, coloque a sonda na solução padrão de saturação 0%, oxigênio dissolvido, e espere até que a leitura se estabilize. Pressione Confirmar para aceitar o ponto de calibração. Aparecerão as mensagens armazenando informação na sonda, espere por favor, e atualizando dados de LP. Espere por favor e calibração completa. Pressione OK para fechar a última mensagem e retornar ao menu de calibração. Para voltar do menu de calibração ao menu principal, pressione ESC repetidamente. Enxague o sensor de oxigênio dissolvido com água destilada e agite para eliminar o excesso de água. Sua sonda multiparamétrica está calibrada e pronta para uso. Modo de configuração. Antes de realizar as medições, deve-se configurar alguns parâmetros. No menu principal, há dois itens de configuração: configuração de medição e configuração do sistema. A configuração de medição permite configurar a visualização da leitura e suas unidades. A configuração do sistema permite estabelecer os parâmetros do sistema, por exemplo, linguagem, data e hora, contraste do visor, sinais acústicos e etc. Configuração da medição. Liga o medidor pressionando a tecla On/Off. Depois de ligado, o medidor entra no modo de medição e as teclas de função ativas são Menu e Registro. Pressione Menu com as setas, selecione Configuração de medição e pressione OK. Na tela será visualizada a lista completa de parâmetros. Escolha um parâmetro movimentando as setas sobre as alternativas e pressione a tecla de função direita para habilitá-lo ou desabilitá-lo.
Para alguns parâmetros, pode-se selecionar também a unidade de medição e a resolução pressionando a tecla de função, unidade ou resolução. Modo de medição. Conecte a sonda no medidor. Lembre-se de ajustar com cuidado a cobertura de proteção da sonda. Ligue o medidor pressionando o botão On/Off. No medidor se visualizará HANA HI 9828 na versão do software e em seguida ingressará no modo de medição. Mergulhe a sonda na atmosfera. O medidor visualizará as leituras relativas a todos os parâmetros habilitados. Manutenção. Depois de utilizar a sonda, retire a tampa protetora. Enxague com água destilada e seque-a. Mantenha sempre úmido o bulbo do eletrodo de pH e secos os sensores de oxigênio dissolvido e condutividade elétrica. Manutenção da sonda de oxigênio dissolvido. Para que a sonda tenha um ótimo rendimento, recomenda-se substituir a membrana a cada 2 meses e o eletrólito uma vez ao mês. Para a substituição da membrana do sensor de oxigênio dissolvido, proceda da seguinte forma. Desrosqueie a membrana girando-a no sentido anti-horário. Enxague a membrana de reposição com uma solução eletrolítica, enquanto agita suavemente. Coloque a solução eletrolítica nova. Toque suavemente a membrana sobre uma superfície para assegurar que não há bolhas de ar. Inspecione visualmente a existência de bolhas. Com o sensor de cabeça para baixo, parafuse a tampa no sentido horário. Escorrerá um pouco de eletrólito. Se ocorrerem depósitos nos sensores, escove suavemente a superfície do sensor com a escova que irá no equipamento, mas fique atento para não danificar o corpo plástico. Manutenção da sonda de pH. Retire a tampa protetora do eletrodo e enxague a ponta com água destilada, assegurando-se de eliminar possíveis depósitos de sais. Agite o eletrodo para baixo para eliminar as bolhas de ar que podem estar no bulbo de vidro. Se o bulbo ou a união estiverem secos, deixe o eletrodo de molho na solução de armazenamento HI 70300 durante pelo menos 1 hora. Para minimizar os atrasos e assegurar um tempo de resposta rápido, deve-se manter úmido o bulbo de vidro. Não permita que ele seque. Volte a colocar a solução na tampa protetora, umas poucas gotas de solução de armazenamento HI 70300. Nunca armazene o eletrodo em água destilada.